só porque ele era médico, ou muitas vezes ele era um fisioterapeuta ou enfermeiro, mas com algum tempo de formado, já estava lá, ele falava para mim, não sei porque eu estou treinando isso, eu já faço. E aí, né, vai do instrutor. Aí o instrutor chegou e falou assim, então tá bom, eu vou começar aqui, vocês vão começar a fazer a massagem. Quem fizer correto está dispensado do treinamento. Quantas pessoas foram dispensadas? Nenhuma. Né? Por quê? Hoje eu acho que a gente isso eu estou falando há muitos anos atrás. Há muitos anos, claro. Tá? Mas hoje a gente sabe que eu, sendo um enfermeiro que trabalho na área de dermatologia, um médico que é ortopedista, ou né, um fisioterapeuta que fala assim, não, eu só trabalho com a parte motora, pode acontecer desse paciente parar na sua mão. Qualquer lugar, né? Então, esse estudo, esse trabalho, essa desmistificação que a gente começou a fazer. Então, assim, a gente já percorreu muito de quando a gente começou para cá. A gente já evoluiu muito e as pessoas hoje se colocam um pouco mais num eu não sei tudo. Olá, eu sou Valteci Lopes, consultor técnico da revista Emergência, e hoje nós estamos no podcast do Emergência Entrevista. E para essa entrevista, nós trouxemos a professora Ariadne Fonseca, que é coordenadora dos cursos de emergência do Hospital Sírio-Libanês, e ela vai falar um pouquinho aqui com a gente. Olá, Ariadne, tudo bem? Posso chamar você de você? Pode, lógico. Oi, Valteci. Oi, pessoal. Que bom estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você. É uma honra, Ariadne, receber você, Ariadne. E, Ariadne, conta um pouquinho da sua trajetória, né? Da sua trajetória na área de emergência, que é bem interessante para a gente aí. Como que você começou essa parte de simulação, hoje coordenadora um dos principais hospitais aqui no Brasil, que é o Sírio-Libanês, né? Entre outras atividades que eu sei que você faz, né? Na realidade, tudo começou quando a simulação entrou na minha vida, né? Eu estava como coordenadora de um curso de enfermagem de uma universidade aqui em São Paulo e, como a gente tinha sido comprado por uma empresa, né, internacional, acreditamos que seria importante a gente começar a trabalhar com a simulação. No começo estranhei, porque enfermagem sempre trabalha com prática, a gente sempre teve laboratório, sempre teve manequins, mas a gente não trabalhava no realismo que hoje a gente enxerga a simulação. E com esse desafio de montar o primeiro centro de simulação, eu comecei a entrar nessa área. E foi aí que eu cheguei na emergência, porque emergência é uma das áreas que mais treina para se preparar para o atendimento, principalmente a emergência do pré-hospitalar, né? O serviço móvel. Porque, diferente das instituições hospitalares ou mesmo unidades básicas de saúde, ambulatórios, na emergência a gente nunca sabe aonde é que eu vou encontrar aquele tipo de acidente, incidente ou que nem a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul, né, gente? Essa calamidade toda que a gente está lá. Então, na realidade, eu comecei a trabalhar com simulação e emergência se fez muito presente na minha vida desde esse momento. Então, eu comecei a trabalhar com principalmente o pessoal que trabalha no serviço móvel de urgência, e preparar esses profissionais criando cenários em diferentes áreas e nas diferentes áreas locais, né? E nas diferentes áreas de atuação. Então, foi a partir daí que eu entrei na emergência e conheci pessoas maravilhosas com quem trabalho até hoje. Que legal, Ariadne. E recentemente você participou de um congresso lá é um congresso que teve lá no Sírio do SAM? SAM, isso. É isso. Conta pra gente. Esse congresso é um congresso que nós já estamos na nossa terceira ou quarta edição agora.
é um congresso de uma empresa específica de manequins em parceria com o Sírio-Libanês. E nesse congresso a gente ficou 3 dias, a gente fez curso pré-congresso e depois 2 dias de evento, trabalhando as diferentes temáticas nesse evento. Todos baseados com simulação. Então, simulação em emergência, na obstetrícia, né, na comunicação, no desenvolvimento de habilidade, na construção de cenários, na realização de debriefing, mas é um evento que já está aí tendo um corpo e um reconhecimento junto com a empresa Lerdal, que é a empresa que é responsável por esse evento. Que legal. Seu tema qual foi mesmo lá? Eu trabalhei como preparar técnicos em simulação e como trabalhar a simulação no ensino de graduação. Puxa, que legal, sensacional. Ariadne, a gente também tem lá no Sírio lá o treinamento lá do Código Azul, né? Isso. Conta pra gente aqui que esse Código Azul... Então, na realidade, todas as instituições hospitalares hoje trabalham com códigos, né? Isso. E eu não falo nem mais que hospitalares, porque hoje mesmo clínicas já estão se preocupando em como fazer o atendimento caso o paciente fique grave. Então, o que é esse código azul? Nada mais é do que a gente identificar o paciente grave e a gente ter um tempo de chegada e de atendimento para esse paciente. E como é que a gente tem um tempo adequado? Se preparando, né? Então, ou seja, preparando toda a equipe que trabalha lá para o atendimento. Então, a gente tem equipes de código azul. Quem é essa equipe? Geralmente, ela é constituída de médico, de enfermeiro, de técnico de enfermagem, algumas vezes de fisioterapeuta, dependendo da instituição que a gente tem, para que faça esse atendimento. Então, a gente tem que chegar muito rapidamente, até 3 minutos, no atendimento desse paciente. Então, o acionamento tem que ser rápido. E as pessoas só conseguem fazer isso se elas forem treinadas. Então, a gente monta mochila, nessa mochila a gente tem os materiais necessários. Por que mochila? Porque a gente muitas vezes anda até onde o paciente está. A gente vai até onde ele está, né? Então, o código azul nada mais é do que o atendimento desse paciente. Hoje a gente já tem código laranja, código amarelo, que é o paciente que não está tão grave, mas que ele também necessita de um atendimento. Então, a gente tem aí esse atendimento de código azul onde a gente treina todas as equipes. Então, quando a gente faz a capacitação desses colaboradores, a gente ensina para eles como capacitar esses colaboradores para acionar esse código azul, esse código amarelo. Eu sou suspeito para falar do Código Azul, porque eu também faço parte dos instrutores, né? Isso mesmo. E para mim é uma honra. E é o que eu vi todos esses anos, aí eu tô esse ano fez 20 anos como instrutor convidado do Sírio. E eu vi o Código Azul, assim, do início dos treinamentos, e hoje eu noto a eficiência deles é surpreendente. Consegue fazer um treinamento de Código Azul em um tempo tão pequeno que não seria possível fazer com uma outra equipe que não tivesse a experiência e a vivência deles. Não, eu acredito que não conseguiria fazer, porque eles têm muita vivência. Muitos eles estão no 10º curso, 12º curso. A gente aprimora cada ano, não é? Aprimora cada ano. Você que gostaria de um feedback seu. Deu certo as reclamações, não sei se teve reclamações, porque eu notava do primeiro para o segundo, do primeiro hoje. O que você notou? Na realidade, é um treinamento enorme que a gente tem, né? Eu estou falando do Sírio, mas isso cabe para qualquer realidade. Quando a gente fala de acionamento de código azul, pode ser feito por qualquer pessoa esse acionamento, porque é quem identifica. Então, por isso que a gente tem que treinar todas as equipes. Então, esse acionamento, a gente vai treinar o enfermeiro, o técnico, o auxiliar, eu vou treinar a fisioterapia, eu vou treinar, né, o próprio médico que não trabalha no setor de emergência. Então, é um treinamento extenso que envolve vários profissionais, só não envolve os profissionais de emergência, UTI e unidades onde a gente tem paciente de risco, porque aí eles fazem cursos mais mais profundo, como a CLS, o PAL, né? Porque também. Aí eles entram no cursos da American Heart, que é o que a gente oferece, não só nós, como várias instituições hoje,
porque para esses profissionais a gente tem um aprofundamento maior. Agora, para o profissional que não é de ponta, não é da emergência propriamente dito, a gente dá os cursos de PCR básico. E nesse curso de PCR básico, a gente tem que incluir o acionamento. Porque se ele não souber chamar, ele está sozinho. E se ele está sozinho, ele não vai dar conta de atender esse paciente. Né? Então, a gente tem feito isso. Cada ano a gente melhora mais no sentido de como vai fazer o início, se a gente vai fazer uma abordagem teórica rápida, porque todos eles têm que praticar. Todos eles têm que ser avaliados. Cada ano fica mais eficiente, né? A gente Exatamente. nota que a dinâmica dos instrutores, dos próprios colaboradores, assim, né? São muito eficientes. Eles chegam, já fazem o checklist deles, né? É isso mesmo. Inclusive, esses instrutores, antes da gente começar o treinamento, a gente senta com os instrutores, todo mundo na mesma página, porque nós precisamos falar a mesma língua e estarmos todos alinhados. Então, não é um instrutor só, a gente trabalha com 4, 5, 6, até mais instrutores por horário, e a gente vai rodiziando as pessoas que têm que fazer esse curso. Mas são cursos que todo ano a gente senta e vamos organizar. Por sinal, vou começar a organizar agora para o próximo semestre a gente realizar o nosso treinamento lá. Né? Logo, logo a gente vai ter você lá de novo. Ai, que maravilha, que legal, show de bola. E a gente tem vários outros cursos lá também, né? Não é só isso, não. Lá no laboratório tem vários outros cursos lá, né? O IEP, o Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Bandeirantes, do IEP, do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, tem vários outros cursos. A gente tem, fora os cursos de PCR básico, a gente tem, como eu falei, os cursos de emergências de ACLS, PAUS e recertificação, que a gente tem isso. Para quem ele é obrigatório, são para os profissionais que trabalham na área de emergência ou em unidades isoladas, que a gente não teria essa equipe de código azul chegando. Então, a gente também prepara esses profissionais para lá. Então, eles têm que fazer esse curso, que é de 2 dias, eles são certificados pela American Heart, né? E a gente também tem instrutores preparados para esses treinamentos. Fora esses treinamentos, a gente tem alguns cursos livres de curta duração ou os cursos de pós-graduação. Nos cursos de pós-graduação, várias disciplinas ou em vários momentos a gente tem a simulação também, porque ela faz parte do treinamento e capacitação desses profissionais, para eles serem especialistas em, né? A maioria das vezes a gente faz essas capacitações com manequins, mas algumas vezes a gente tem a utilização de animal quando é estritamente necessário, passando pelo comitê de ética, tendo veterinário que nos auxilia, né? Está lá com a gente, é o responsável hoje pelos laboratórios, lá pelo centro de treinamento. Então, a gente realiza isso. Então, são vários treinamentos que acontecem e que também, muitas vezes, a gente é procurado por algumas empresas que querem locar e realizar esses treinamentos dentro do Sírio. Que maravilha, né? Até de local lá dentro. Nós temos uma curiosidade também, que são os DEAs, né? Temos desfibriladores posicionados em locais estratégicos lá também, né? Isso. Como a gente tem algumas unidades que são externas... O que é o DEA mesmo? Eu falei DEA. Isso, desfibrilador externo automático. É o DEA. Né? Que ele pode ser manuseado por qualquer pessoa, desde que seja treinada. Ela não precisa, diferente do desfibrilador do hospital, o DEA pode ser utilizado por qualquer pessoa. Onde a gente encontra em navios, em trem, metrô, estádio de futebol, né? Show. Nós precisamos que um jogador tivesse uma intercorrência para a gente ter isso como obrigatório. Então, a gente aprende com as dores. Verdade. Graças a Deus, a gente evoluiu. Isso, né? foi em outubro, né? Foi em outubro de 2004, com o Serginho. Isso Aí nós mesmo. nascemos a primeira lei, que foi a 13.945. Isso mesmo. Nós temos um artigo para sair também, aliás, atualizando essas leis. Hoje nós temos 7 leis estaduais do uso do DEA e mais de quase 40 leis ou mais de 40 leis municipais. Você imagina, 5.500 municípios, a gente conseguiu fazer, deve ter mais de 40 leis
municipais sobre o uso do DEA, né? Muito bem-vindo, né? Muito bem-vindo. Sim, a gente hoje é comprovado, a gente tem Comprovado. uma ajuda muito grande dele, né? Nossa, Então, assim, a gente sabe que ele é importante. Hoje eu faço treinamento numa empresa ela tem a parte de dermato e odontologia. E mesmo não sendo obrigatório, eles optaram em ter um DEA na inteiro clínica. DEA. Olha que interessante. Tem muita empresa que não é obrigatório e também optam para ter esse aparelho. Até pessoas comprando para ficar em casa com Isso. familiares, não. Um DEA Quando hoje. tem algum paciente com um risco maior, né? Então, assim, é importante que as pessoas sejam capacitadas. O que que a gente fala disso? Gente, quando a gente fala de emergência, de primeiro cuidado, a gente tem que pensar que qualquer leigo pode ajudar, né? Até a chegada de um profissional mais capacitado. Mas ele pode ajudar. Mas ele pode ajudar se ele for capacitado, né? Se ele souber o que Não fazer. souberam o que fazer. Então, é importante a gente E treinar. não é difícil, né? Não, pelo contrário, é algo que as pessoas têm curiosidade, as pessoas sabem, aprendem, né, o que fazer. É lógico que vão ter coisas que elas não vão poder fazer nunca, mas se elas já fizerem o que elas podem, elas já vão estar ajudando muito o paciente. Já vai estar ajudando muito, né? Que Né? legal. E pode ser meu filho, pode ser meu pai, Meu pode pai. ser meu irmão, né? Então, na realidade, a gente tem que ter em meta isso. A gente tem isso, esse treinamento de professores de escola, a gente tem a Lei Lucas hoje. A que, 13722 né, uma lei isso, federal. uma lei que aconteceu também depois que uma criança teve uma intercorrência na escola. Em né? 2019, nós fizemos o Preventrauma, Ariadne. Você está convidado para o próximo Preventrauma. Nós vamos para a terceira edição do Preventrauma. Em 2019, fizemos o Preventrauma e nós chamamos até a Alessandra Zamorra, ela participou de uma mesa. Nós tivemos a Marisa Malveste, o Dr. Vivi Spilman, tivemos o Dr. Rodrigo, do Esbite, o Hassan participou. Várias outras autoridades participaram nesse evento. Um dos únicos eventos que a gente faz gratuito. Temos vários eventos gratuitos lá Sim. também, mas é um espaço maior, onde a gente recebe até 400, 500 pessoas e fazemos esse Preventar. Uma entrada é gratuita no Expo Emergência e no Expo Proteção, que será em setembro de 2025 em São Paulo. Então, um evento bem interessante. Gostaríamos de contar com a sua participação agradeço. do Preventrauma lá para fazer simulação, alguma coisa. Temos algumas coisas que a gente pode alinhar. E falamos dessa parte aí da importância dos primeiros socorros para a escola, né? Se a gente olhasse com muita clareza, a gente deveria ter isso, todo mundo deveria ter isso na escola, né? Porque ele é algo que ajuda. Eu digo isso, toda mãe, toda gestante deveria ter como desengasgar um bebê. É uma coisa que a gente tem isso, vira e mexe a gente enxerga, né? Isso numa reportagem, fora o que a gente não enxerga, e a gente acaba não trabalhando com a prevenção, né? A gente espera acontecer para depois sair correndo. Eu digo que aqui no Brasil a gente tem ainda um passinho para conquistar, que é o trabalhar com a prevenção. É tão importante isso, uma coisa tão simples de ensinar e que pode ajudar muito as pessoas que estão aí nesse dia a dia. Eu, há pouco tempo atrás, mas assim, uns 3 anos, eu estava dentro da universidade, nós estávamos trabalhando com algumas pessoas, aí veio uma mulher e chegou para mim e falou assim: e você sabe que o meu marido morreu o ano passado engasgado com pizza? Ah, brincou? Sério? Ele saiu, Engasgado com pizza? Com pizza. Disse que foi na casa da mãe e eles saíram para comer. E ele, eu acho que ele engoliu, né, a massa, né, sem mastigar. E eles chamaram ajuda, mas todo mundo ficou esperando até a chegada do resgate. E aí é lógico que não deu tempo, né? Puxa, eu tive uma história parecida desse num curso em Campinas também. Mais ou menos assim, um senhor engasgou num restaurante, os alunos viram, só que nesse tinha profissionais de saúde. Então. Na hora que eles foram abordar a vítima, abordar o senhor, a familiar não deixou atender. Falta um pouquinho. É que a gente fala assim, né? O paciente tem direito de negar atendimento. Tem, um direito dele. E nós temos direito de insistir. Isso, Nós temos direito de insistir.
O direito dele de negar e o direito de insistir. E a gente insiste de uma forma, né, persuasiva, né? Nunca agressiva, nem de colocar a mão. Lógico. Mas um bom profissional, ele tem que ser treinado em inclusive, para saber lidar com isso. Para saber lidar com isso. Eu não posso deixar um paciente que está infartando, eu não quero atendimento, eu vou embora. Tá, você vai embora, vamos conversar um pouco e tal. Vamos ganhar ele ali. O cara que está engasgando, né? Ou a família não... E as pessoas que estão do lado são leigas, então eles têm que explicar, olha... Posso tentar ajudar? Porque eu também não posso garantir que eu vou conseguir, mas eu tenho que tentar ajudar. Então, assim, a gente começa a perceber o quanto as pessoas ainda têm carência de informações mínimas, que não precisa ser um profissional de saúde para poder ajudar o próximo. Né? Então, a gente detecta e sabe dessa importância, e eu acho que a gente tem um caminho enorme para fazer nisso. Se a gente olhar a academia, quantas academias tem alguém que sabe fazer alguma coisa se um paciente passar mal? E a academia você tem um profissional de saúde, que é um profissional de educação física, que na formação dele ele tem, ele responde pelo Conselho Regional. Eu dei aula quase 10 anos pelo Conselho Regional de Educação Física, de responsabilidade civil e criminal do profissional de saúde. Então, eu falava um pouquinho, e assim, no Conselho Regional deles, eles são profissionais de saúde. Eles, teoricamente, são responsáveis pelo aluno. Eles também têm que, do mesmo jeito que o mesmo do enfermeiro, que ele é obrigado a se retreinar, né? Tá lá no Conselho Regional dele, do enfermeiro, o do médico, do físico, educador físico. Né? Também está escrito lá que eles também têm que fazer seus cursos de retreinamento sempre, né? Porque pode acontecer. Pode acontecer. Né? Tô lá, fui fazer meu exercício né? E o mínimo é o que eu falei. Eu não preciso saber muito, não. Eu preciso saber o mínimo para ajudar aquela pessoa. Eu acho que esse é o principal papel de cada cidadão, de cada pessoa. É contribuir com a comunidade onde a gente vive. Legal. Ariadne, você veio aqui, mas eu queria fazer uma pergunta que muita gente gostaria de saber. Também, uma curiosidade que eu tenho já há anos, assim, eu nunca perguntei para você, vou perguntar aqui, assim. Eu fico imaginando assim, por exemplo, eu também sou instrutor há muitos anos, vou dar curso, às vezes eu faço gestão e tem que coordenar, tem que fazer prova, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer... Eu fico imaginando... eu faço, geralmente, às vezes sozinho, ou tô em dois e tal. Eu fico imaginando você, que tem mais de 40, 50, 70, para fazer toda essa gestão de todos os instrutores. Lá no Sírio, teve uma época que tem mais de 30 instrutores. Tava rolando a CLS, rolando não sei o quê. Aí eu ia perguntar com você se você estava cuidando não sei do quê. Eu ia falar com você se estava falando não sei o quê. Mas você estava fazendo trocentas coisas ao mesmo tempo. Assim, essa parte de gestão, de colocar tudo isso. Você chegou aqui, já estava numa reunião. Você já... Não, tô numa reunião. Já ficou 2 reuniões, já veio para cá e já fez... Eu sei que muitos fazem isso, mas assim, como é para você? Como é que você faz essa gestão de tudo? Porque você não tem só o Sírio, você tem a Facens, você tem várias outras atividades, mas você faz a gestão de tudo isso quando, por exemplo, o Código Azul é complicado, assim, a parte de gestão, para mim lá do treinamento não é fácil, difícil é você essa gestão toda, como é que faz isso? Na realidade, a gente tem que programar tudo, né? Porque primeiro problema geralmente é espaço. Aonde eu vou treinar? Quantas horas eu preciso reservar esses espaços? A gente vai fazer esse treinamento em que lugar? Eu tenho que ter uma privacidade porque existe uma avaliação desse colaborador. E a gestão disso é realmente sentar com os envolvidos, então, com as áreas que estão envolvidos. Primeiro, a gente tem que saber quantas pessoas precisam ser treinadas, que horário elas trabalham, para a gente poder entrar em contato com os instrutores, saber os horários que os instrutores podem, os dias que eles podem, e aí a gente fazer a dinâmica, né? Eu vou ter 3 ao mesmo tempo, eu tenho 4 instrutores para poder rodar, né? Quem são eles? Como eu faço? Algumas vezes eu tenho profissionais do próprio Sírio que ficam como instrutor, como não desfalcar uma área, então ele tem que ter folga. Então, é toda uma gestão que a gente tem que fazer. E é todo esse gerenciamento que envolve, porque é isso, eu tenho que pensar desde o RH do hospital, que é quem é responsável por isso, o pessoal de desenvolvimento que trabalha diretamente me dando as informações para que a gente
crie e monte essas turmas, né? E aí, montar a turma, não pode esquecer que tem horário da noite, mas também tem passagem de plantão, que hora que a gente começa à noite. Então, é uma logística que envolve tudo, para que a gente não monte um treinamento e a pessoa não consiga descer. Então, se eu coloco um treinamento à noite, 19 horas, esse horário é impossível. Ele está primeiro recebendo plantão, para depois deixar com outra pessoa, para ele poder descer. Então, a gente tem que imaginar a logística para que isso aconteça. Também não posso ter um instrutor e falar para ele, você vai treinar agora 1 hora, daqui 5 horas você vai voltar, né? Isso também não vai funcionar. Então, é tentar ajeitar para os dois lados, para que seja bom tanto para o instrutor, para quem vai ser treinado, para que quem está dispensando esse colaborador, porque a gente faz treinamento em horário de trabalho, porque não é viável, a gente não teria como custear todos esses colaboradores pra com horário, claro, né? Então, a gente tem toda uma dinâmica que ela tem que funcionar. E essa funcionalidade depende de um olhar amplo, de um vai lá, olha, não, essa sala está livre, não, essa não está mais, agora está aqui. De repente vagou, você faz um outro esquema, você monta uma nova turma. Então, é constantemente estar olhando aquilo para a gente estar revalidando e afirmando e fechando, porque não é só dar o curso, eu tenho que garantir que deu certo a prova, se ele não foi aprovado, que ele tem que descer de novo para fazer esse treinamento, né? E tem a sincronia dos instrutores, porque a gente roda a turma a cada meia hora, cada hora, e aí a gente precisa que isso esteja muito bem sincronizado. Sincronizado. Show de bola. Ariadne, o pessoal, a pessoa virou instrutora, o sonho dele é virar instrutor, ele quer entrar na carreira de instrutor. E aí é o seguinte, olha, vou perguntar para a Ariadne, o que precisa, assim, para a pessoa ser um bom instrutor, assim? O que você acha que a pessoa precisa ter hoje para ser um bom instrutor? Bom, gente, acho que a primeira coisa que a gente precisa é ter conhecimento, né? Então, se eu for dar um treinamento específico de uma área, eu tenho que ter um mínimo de experiência nessa área. Então, não dá para eu dizer assim, me formei agora e vou fazer... formei agora e vou ser instrutora, né? Não combina, porque eu preciso ter essa experiência. Tem que ter uma base, né? Eu tenho que passar para o outro como é na vida real. Eu conto uma história para ele, eu faço ele fazer um atendimento. O mínimo que eu tenho que ter a noção é de como isso acontece na prática. Então, quando eu me formei, ou quando eu me formei e estou trabalhando numa área que não me possibilita desenvolver essas habilidades, esses conhecimentos, eu preciso retroceder um pouco, eu preciso buscar esse conhecimento, eu preciso treinar essa habilidade. Então, eu estou falando de massagem. Eu não posso fazer uma massagem de qualquer jeito. Ela tem uma técnica, ela tem um ritmo, ela tem uma profundidade. E não é troco de nada, é porque a gente tem pesquisas que mostram que é dessa forma. Então, não é porque a Ariadne quer que seja dessa forma. Claro. É porque ela tem uma forma de ser. Então, eu preciso que esse instrutor tenha esse conhecimento e trabalhe, conheça, saiba o que ele vai orientar. Depois disso, ele precisa gostar disso, porque trabalhar com processo de formação é algo que eu tenho que me dedicar. Tem pessoas que têm mais facilidades, outras que têm mais dificuldade, e eu tenho que conseguir chegar nisso. Então, a minha forma de falar, o meu carisma de chamar, de buscar, trazer essa pessoa para perto de mim. Então, são fatores fundamentais que a gente precisa para isso. Estar sempre reciclando, né? Porque as coisas mudam. Desde que você é instrutora todo esse tempo, a gente já fez de várias formas, reciclagens, né? Vários retreinamentos. Isso, né? Porque mudou. Antigamente fazia assim, agora não é mais assim, agora a gente está de outra forma. Então, a gente precisa estar reciclando sempre. E ter a disponibilidade de gostar, né? Porque dar aula, estar com o outro, ensinando o outro, eu preciso gostar do que eu faço. Eu gostei do que você falou de retroceder. Às vezes ter a humildade de retroceder, ou assim, por exemplo, ter um pouquinho de experiência, né? Sim. Para você passar falar, mas ninguém nasceu aprendendo, então fique perto do outro que tem mais experiência, você vai acompanhando ele um tempo, para que você possa aprender, você pode só pegar. Ele também. faz uma pergunta, eu não tenho nenhuma vivência. Você já viveu alguma situação?
Eu não sei, eu não tenho, então. né? Então, isso faz com que o outro me olhe também e às vezes, acredite. é chato, às vezes vem, por exemplo, você tem pessoas que trabalham em pré-hospitalar e vêm, Isso. aí ele tem mais vivência que você, aí É isso. ele vai perguntar do desmaio, ele já, se ele perguntar quantos desmaios ele viu, ele já perdeu a conta na vida dele, só num mês, ele não vai isso. lembrar quantos Não vai. ele atendeu, né? Então, isso aí E isso muda também como instrutor, né? Porque tem hora que eu tenho uma pessoa que ela tem uma experiência maravilhosa. Então, ela pode me auxiliar, está perto de mim, eu não Claro. preciso fazer. Eu posso chamar ela, se eu percebo, se eu sei disso, ele pode estar do meu lado. Ó, E aí, é. vem comigo, ele me ajuda. Então, essa percepção, eu falo que foi o tempo que antigamente a gente punha todo mundo sentado numa sala, não importava o que as pessoas sabiam, e a gente falava. Hoje a gente já parte do princípio que essa pessoa tem um conhecimento, e se ela me mostrar esse conhecimento, a gente pode começar. Vou falar até uma situação que aconteceu. Quando a gente começou a fazer os treinamentos desses profissionais que não eram da área de emergência, e aí muitas vezes você chamava os profissionais para vir treinar. E aí, só porque ele era médico, ou muitas vezes ele era um fisioterapeuta ou enfermeiro, mas com algum tempo de formado, já estava lá, ele falava para mim, não sei porque eu estou treinando isso, eu já faço. E aí, né, vai do instrutor. Aí o instrutor chegou e falou assim, então tá bom. Eu vou começar aqui. Vocês vão começar a fazer a massagem. Quem fizer correto está dispensado do treinamento. Quantas pessoas foram dispensadas? Nenhuma. Né? Por quê? Hoje eu acho que a gente isso eu estou falando há muitos anos atrás. Há muitos anos, claro. Tá? Mas hoje a gente sabe que eu, sendo um enfermeiro que trabalho na área de dermatologia, um médico que é ortopedista, ou né, um fisioterapeuta que fala assim, não, eu só trabalho com a parte motora, pode acontecer desse paciente parar na sua mão. Qualquer lugar, né? Então, esse estudo, esse trabalho, essa desmistificação que a gente começou a fazer. Então, assim, a gente já percorreu muito de quando a gente começou para cá. A gente já evoluiu muito e as pessoas hoje se colocam um pouco mais num eu não sei tudo. Mas a gente, no início, a gente tinha muita dificuldade de trazer essas pessoas para o treinamento, porque eles estavam acostumados também com treinamento só teórico. Entre o teórico e o prático existe uma lacuna. Uma espação grande, né? E eu preciso ser bom nisso. Eu falo todo dia para os meus alunos isso. Você não nasceu bom, e quando eu dou uma aula e treino a sua habilidade, porque eu demonstro, você treina, eu sigo. Se você não continuar treinando essa habilidade, você nunca vai ser bom. Porque a habilidade a gente adquire com treinamento. Quanto mais eu treino, melhor eu fico. Eu dou sempre o exemplo. Quando a gente pensa na Raíssa do skate, né? Na Rebeca Andrade, para ela fazer elas fazerem o que elas fazem, elas não treinam uma vez, né? Cada vez que elas se acertam, elas treinam de novo para melhorar a performance. O esporte ele demonstra isso muito pra gente, porque todo ato de manobra é um ato psicomotor. Isso. E ele tem uma memória muscular. Então, cada vez o movimento que você faz, quando eles chegam não lembra quando eles chegam no BVM para ventilar? Isso. Não ventila. Falei, faz mais uma. Na terceira, na quarta, agora já tá. Falei, mas agora tá o quê? Tá educado o sua parte muscular tá educada, né? Então ele tem que repetir várias vezes. E às vezes, em alguns lugares, não dá tempo. Ou a pessoa não repete, ele não quer repetir, ele quer fazer uma, duas vezes, né? Ou quer acertar de primeira, que é uma coisa quase que impossível, às vezes, Isso né? mesmo. O jovem hoje tem uma rapidez. Ele olhou, fez uma, duas vezes, ele já fala, já tá tudo bem, já sei, agora eu quero outra coisa. Né? É como se aquilo, em 2 vezes 3, estou falando 2, claro. Né? Mas, no geral, ele tem que entender que quanto mais ele fizer, melhor ele vai ser. E, na realidade, quem você quer que cuide de você? O mais ou menos ou o bom? Um bom, né? Um excelente. O bom. Né? Aquele que não cansa de treinar. Porque se hoje ele faz uma coisa muito simples, eu vou verificar uma pressão arterial de um paciente. Não é uma coisa tão né? simples assim. Mas assim,
é uma técnica teoricamente simples. Super simples. Mas eu tenho que ver se o paciente está descansado, se eu escolhi o manguito certo, se eu pus na posição correta, se eu deixei ele descansar. Enfim, existe uma técnica e a Se ele técnica, tá escutando... se ele sabe pôr o esteto, se ele coloca no lugar certo. Então, tem um monte de coisas. E eu só vou ficar melhor quanto mais eu treinar. A primeira vez que eu pus o esteto no ouvido, quase machuquei o ouvido. Aí você vai treinando, até que agora eu nem penso, a gente põe. Dirigir é a mesma coisa. Para que eu me torne cada vez melhor, quanto mais eu dirijo, e não infrinjo regras, né? Claro. Corretamente, com certeza eu vou me tornando melhor. Eu tenho habilidade. Hoje, se a gente parar para pensar o que você está fazendo na direção, você vai errar. Mas se você fizer no automático, você vai bem. Você vai bem. Né? Então, isso é um aprendizado, gente. Não tem jeito. Eu só aprendo fazendo. Então, nós, na saúde, precisamos ter em mente que quanto mais eu treinar, melhor eu vou ser. E quem tem o benefício disso é o meu paciente, o meu cliente, a minha vítima, as pessoas que eu vou atender. Então, a gente tem que ter essa consciência. Eu sei que é uma consciência que não é todos que têm. A rapidez, a vontade de aprender coisa nova faz com que a gente deixe o de trás. Eu fico nessa dúvida também, por que eles não têm essa consciência? Ariadne, eu penso nesses anos que falta um pouquinho de noção psicomotora. As pessoas têm dificuldade psicomotora. E aí ele tem uma coisa, a parte cognitiva dele, ele entendeu que é 32 do que é ventilação. Só que ele acha que o cognitivo é o mesmo que o neurônio motor dele, que não tem nada a ver. Não tem. E aí, eles não vão conversar. Ele conversa que ele acertou, mas ele não conversou. Só que aí o instrutor vai ter que mostrar para ele, e não adianta só fazer, ó. Você vai fazer 5 vezes. Se ele não entender porque ele fez as 5 vezes, então se não dá aquele feedback que vocês falam lá no final, ó, você só conseguiu acertar porque você fez repetição. Repetição gera condição muscular. E é irônico. Porque trabalha na área de saúde, está lidando diretamente com o paciente é debilitado, está acamado. Isso. Ele pede para o paciente levantar, para ele andar, para melhorar, né? Vai deambulando, vai andando, para melhorar a marcha. Mas esquece dele que quando ele vai fazer um treinamento psicomotor, ele está debilitado também, que nem aquele paciente. Ele vai ter que treinar a mão várias vezes para ele acertar. Na emergência, fazer massagem, todo mundo sabe que a gente cansa rapidamente. Muito rápido. Muito rápido. Então, eu preciso treinar isso. Até para ter outra pessoa que venha me substituir num dado momento, porque eu não vou mais fazer massagem eficaz como eu fiz no começo, porque eu estou cansado, mas eu preciso capacitar as pessoas. Senão é assim, vou fazer massagem, mas eu dobro aqui, faço num ritmo totalmente sem sentido. Eu fiz, mas como eu fiz? Eu não fiz, eu fiz de qualquer jeito. E de qualquer jeito vale? Não. Você, como profissional de saúde, não pode ter essa consciência. Eu tenho que fazer corretamente. Por isso, a gente tem profundidade, a gente tem ritmo, a gente tem posição. Então, assim, não é a troco de nada que a gente diz, o local correto é esse. É o local correto, porque não é para fazer em outro lugar, é para fazer naquele local, né? E não é porque a Ariadne quer, porque existem estudos comprovando a eficácia disso se eu fizer no local correto. Então, a gente tem que acreditar que a ciência está aí e a evidência científica está aqui para me apoiar e crescer nesse papel. Né? Que maravilha. Algum equipamento diferente, Ariadne? Você estava lá no SAM, eles falaram alguma coisa? Olha, teve um novo? Sempre chega, né? Equipamentos novos, né? Isso, eu acho que hoje a gente tem evoluído muito com a telemedicina, né? Com todo o treinamento virtual, então ele está vindo com força. Então a gente tem hoje hospitais virtuais, a gente tem hoje simuladores que a gente consegue fazer visualização interna de órgãos, porque são ultrassons, né? Que quando eu pego o modelo para fazer um treinamento, teoricamente esse modelo não tem malformação, mas quando eu pego o manequim, eu consigo ter essa malformação, né? Então a gente tem hoje muita coisa que está vindo. Hoje mesmo eu estava aqui, uma colega me passou assim, fazia tempo que eu não falava com ela. Ari, você conhece esse simulador diferente? É um simulador de diálise, então o manequim. Legal. Então, assim, a gente tem visto as coisas crescerem. Até o de ventilador, né? Que tem um de ventilador que eles mostrando uma empresa de
um ventilador, né? Você sabe que dentro do SAM nós tivemos um dos trabalhos apresentados que existe premiação de trabalho. Foi de uma fisioterapeuta que desenvolveu um site de um respirador. Uma plataforma, né? Uma plataforma para trabalhar. Print 4, plataforma 420, alguma coisa assim, né? Isso mesmo. Foi foi ela que ganhou ela o prêmio. Ela que desenvolveu essa plataforma? E ela ganhou o prêmio máximo do SAM, foi ela. Legal. Então, assim, é algo que a gente está vendo, as pessoas hoje estão se dedicando, então eu não tenho só um profissional. E como a gente viu no SAM também, não só profissionais de saúde, mas engenheiros. Ó, a gente tá pensando em fazer um evento, assim, a gente tá colocando no papel, até falar para você que vai ser assim, mais ou menos assim. É uma atividade que a gente está pensando em fazer, vamos ver, de criar uma atividade diferente. Aí hoje a gente tem a Olimpíada de Pré-Hospitalar. Essa Olimpíada são vários tipos, tem desencarceramento, tem a Olimpíada, tem de demonstração. A gente tem na feira as arenas lá, que a gente faz, as equipes vão lá, elas se inscrevem e a gente deixa eles apresentarem. Então temos vários tipos de apresentação. Mas existe aí um que a gente está querendo fazer, que é invente uma técnica de pré-hospitalar. E aí, nessa invente uma técnica, tem que ter os árbitros. E aí estamos pensando aí, vamos ver. Com certeza você terá uma. Obrigada. Porque ele vai, vai inventar uma técnica, aí vai entrar os quesitos que a gente vai colocar para avaliar, criatividade, inovação e tal. Não está descrito, não é para fazer, mas uma forma. Né? E uma forma até de pensar naquela coisa da escada de Glasgow, que era 15, né? E um enfermeiro, 40 anos depois, descobre que tem que ver a pupila. Essa pupila dilatou, dilata as duas, dilata uma só, não dilata nenhum. Vamos levar 40 anos. Para ver o olhinho. É isso. Essa, né? Porque mudou a escala de Glasgow, né? Então, e quase 30. A gente não viu. Aí a pergunta é: o que a gente não tá vendo ainda? É isso. Se o cara levou todo mundo, o mundo inteiro fazendo aquela TEM e não viu isso dessa escalinha que tinha que arrumar esse detalhezinho, que dá diferença grande, é de 2 pontos, não é 12, é 10, né? E aí, ninguém viu isso. E aí a pergunta fica, o que será que a gente não tá vendo mais, né? Se não é só isso. Então, a gente também tem que estimular a inovação, não só... claro, os protocolos são importantíssimos. Isso. E eles deixam... Não tem como a gente mudar, e a gente não pode mudar, mas a gente pode estimular. De repente, você ou uma outra pessoa que tem lá se interessa. Será que é legal? Vamos estudar isso aí. Vamos fazer, então. Vamos fazer um estudo em cima dessa técnica, às vezes com eletromiográfico, ou quiser. Isso. Então, a gente pensa... Vamos ver como é que fica. A gente gostaria de convidar você também para ser um árbitro. Eu agradeço, com certeza. De analisar a técnica e ver o que você achou. Claro que dá criatividade, claro que eles vão inventar alguma coisa lá, né? E aí vai dar criatividade. Vamos ver coisas, né? Talvez. Mas, a gente não pode subestimar, as pessoas são muito criativas, a gente consegue, sabia? Eu falo que quando a gente possibilita que o outro traga o que ele tem, o que ele desenvolve, a gente se surpreende. Pro bem, né? Acho que o mais gostoso é isso, é a gente se surpreender. Você achou interessante? Bem. Muito, muito. De criatividade. Eu acho que é isso, a gente tem que deixar o outro criar, quem sabe. A história da ressuscitação foi assim, né? Lá o 32, né? O 15-2 na época, sei lá. Na época, o que eu falei. Quanta gente evoluiu nisso. E o Peter Safra, né? Então. Quanta gente evoluiu, né? De descobrir, né? Uma coisa. Puxa, é isso. Que legal, Ariadne. Ariadne, nós temos aqui o nosso quadro, né? Que é um quadro que a gente chama de o quadro em que você vai falar vamos fazer nossa vinheta? Tá. Momento quadro inspiração. Nossa vinhetinha. Esse quadro inspiração, eu queria perguntar para você, e fica a seu critério, você responder como, o que te inspirou, Ariadne, a fazer tudo isso? Assim, o que inspirou a Ariadne? Olha, eu digo isso sempre para meus alunos. Eu não tinha ninguém na minha família que era da área de saúde e um dia eu cheguei em casa e falei, vou fazer enfermagem. E aí todo mundo me olhou com uma cara meio estranha, dizendo assim, como enfermagem, né? Vai trabalhar de sábado, de domingo, não tem Natal, não tem Ano Novo. E eu nunca quis fazer mais nada na minha vida a não ser enfermeira.
E eu dediquei minha vida toda, né? Hoje já estou aposentada, né? Na enfermagem, mas trabalhando bastante ainda. Mas eu acho que estar com o outro, cuidar do outro, poder olhar para, né, a comunidade onde a gente vive e ver o que a gente, com pequenos detalhes, a gente pode ajudar pessoas. Eu acho que isso me encanta muito. Eu acho que isso me motiva, isso me faz cada vez mais achar que eu estou no caminho certo, entendeu? Que maravilha. Formar pessoas, dizer para eles que a vida não é só isso que eles estão pensando. E quando a gente enxerga eles depois de um ano, que eles olham para a gente e dizem assim: professora, a senhora tinha razão, né? Não é tão fácil quanto a gente imaginou, mas eu acho que a gente aprendeu e hoje eu estou em tal lugar. Então, quando eu vejo meus ex-alunos em cargos, em ações, eu acho que isso é a minha maior inspiração na vida. E se eu tivesse que começar, eu começaria de novo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E você não falou do seu doutorado, que foi um dos primeiros. Não, ter feito doutorado na minha vida foi algo muito importante na minha vida mesmo, porque quando eu vim para São Paulo, eu sou de Londrina, no Paraná, e acabei vindo para cá. Fiz minha especialização na Unifesp, aí fui para Marília, trabalhei 2 anos lá em Marília, e depois eu voltei porque eu queria fazer mestrado, né? E emendei mestrado, doutorado, numa época onde poucos profissionais ainda eram, né, doutores Enfermagem, né? em enfermagem. Foi uma opção minha trabalhar em instituição privada, então não tinha dispensa para fazer os cursos, mas minha orientadora disse: não, você vai tocar direto, você está com fôlego aí, a gente vai fazer. Então, toda hora eu brinco com ela, que meu doutorado eu devo a ela, né? Mas é uma pessoa muito legal, uma pedagoga, na realidade foi quem me orientou, porque eu fiz minha pesquisa na área de pesquisa qualitativa, fenomenologia. Então, minha orientadora é a Vitória da PUC, a professora Vitória. Então, assim, uma pessoa que me ensinou muito e é o que eu falo. Muitas coisas na enfermagem eu conquistei porque eu tinha o doutorado em enfermagem, né? O título exige para que a gente desempenhe algumas funções. Então, assim, muitas oportunidades na minha vida vieram porque eu tinha o doutorado. Então, estudar é para sempre, a gente não pode parar nunca. E a gente está aqui para isso, para contribuir com o outro. Mas também já estou falando que está na hora dos outros começarem a se apropriar, porque daqui a pouco a gente está saindo de cena, né? Não, ainda não. Ainda não. Ariadne, foi um prazer. Que Obrigado. O papo de emergência entrevista fica por aqui e até a próxima vez, ok? Obrigado, viu? Obrigado você, Ariadne.